No livro do Gênesis. Hoje nós vamos iniciar a exposição do capítulo 14 do livro das origens, o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 14, verso 1 ao verso 16. Esta é a porção que o Senhor nos dá para esta oportunidade. Eu peço aos irmãos que, por favor, permaneçam sentados em silêncio. Eu vou fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. Gênesis 14, versículo 1. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Rã, e aos Emins em Savé Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azozém Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elassar, contra 4 reis, contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Que Deus nos abençoe, que seja assim. Amém, amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós agora lemos a Tua palavra que ela é viva e é eficaz para cumprir todo o propósito de edificação que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Deus, humildemente que o Senhor fale conosco,
Que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos olhos, como o salmista orava, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É assim que nós te oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos há pouco é o relato de uma guerra. E ao longo das Escrituras, meus irmãos, se você lê as Escrituras, você vai notar que existem muitos relatos de guerras, de batalhas. E eu já conversei com muitas pessoas que começaram essa tarefa, essa disciplina espiritual de ler a Bíblia. E geralmente, quando as pessoas começam a ler a Bíblia, elas chegam para mim e elas dizem assim: pastor, eu estou impressionado. Porque eu imaginei que na Bíblia a gente só ia escutar paz e amor. E aqui na Bíblia a gente encontra tantos episódios dessa natureza, né? De guerras, de batalhas, de conflitos entre povos, não é? Mas assim, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês nessa noite que eu acho que nós não deveríamos ficar impressionados com o fato de a Bíblia recorrentemente falar acerca de guerras e batalhas. E eu dou duas razões para isso. A primeira razão pela qual nós não devemos ficar tão impressionados assim, nós não devemos estranhar essas guerras e esses conflitos na Bíblia, é pelo fato de que guerras e batalhas eram coisas muito comuns no mundo antigo. Na verdade, ainda é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Se você for olhar no mundo, olha, irmãos, existem hoje duas guerras que, aos nossos olhos, elas são, digamos assim, mais notórias. Mas existem outras muitas batalhas e outras guerras que a gente nem sonha, mas que está acontecendo. No mundo antigo não era diferente. As pessoas, elas guerreavam, elas lutavam por espaço, elas lutavam por pasto, elas lutavam por água, elas lutavam pelos rebanhos, lutavam por vários motivos, inclusive motivos políticos também. Às vezes, determinado governante de determinada nação não se dava com outro, seus negócios não saíam da maneira como eles imaginavam e, finalmente, isso acabava desembocando em alguma batalha, em alguma guerra. Isso apenas, irmãos, é um reflexo que a gente vive num mundo de pecado. Nós vivemos em um mundo quebrado, onde os relacionamentos humanos, eles são muito frágeis. E não é difícil, irmãos, vez por outra, a gente ter situações difíceis que acabam em conflitos, e em alguns desses conflitos acabam desembocando em contendas em um nível nacional, em guerra. Então, essa é a primeira razão. Você não precisa ficar impressionado. A Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é realista. A Bíblia fala a respeito do que existe no mundo. E existe muita guerra no mundo. A segunda razão que nós não devemos nos impressionar quando a Bíblia fala de batalhas, de guerras, de lutas, é o fato de que o próprio Deus foi quem determinou isso. Uau, pastor! É mesmo, pastor? Irmãos. Se você tem acompanhado aqui as pregações em Gênesis, você se lembra muito bem daquilo que Deus havia dito à serpente, a Satanás, quando esta havia enganado a Eva e, por sua vez, também Adão havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus chegou para Satanás e disse assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você percebe? A partir desse momento, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a humanidade ela é dividida em duas partes. Você tem os descendentes da mulher e você também tem os descendentes da serpente. Você tem os filhos de Deus e você tem os filhos de Satanás. É por isso que ao longo do Antigo Testamento, você vê tanta batalha do povo de Israel com outros povos ali ao redor.
não é? Não é? Você vai ler o Antigo Testamento, é cheio de batalha, é cheio de guerra. Por que é cheio de batalha e de guerra? Porque o próprio Deus determinou essa inimizade, esse conflito. O povo de Israel não era para ser amiguinho dos povos ali ao redor, porque de outra sorte eles se emiscuiriam. Não sei nem se está certa essa palavra, eles se misturariam ali com aqueles povos, e eles acabariam entrando em alianças espúrias que Deus não desejava. Então é por isso que existe ali em Gênesis essa promessa de inimizade entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Isso perpassa ao longo das eras. Quando você chega no Novo Testamento, a igreja é perseguida, e até os dias de hoje, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser o quê? Vão ser perseguidos. Por quê? Porque existe uma inimizade no mundo. O mundo não gosta da gente, irmãos. Se você for um filho de Deus, e se você levar a sério o que esse livro aqui diz, se você levar a sério o que esse livro aqui diz, as pessoas, elas não vão gostar de você. Elas vão lhe chamar de radical, e daqui a pouco elas vão arrumar qualquer desculpa esfarrapada para lhe perseguir. Porque, na final das contas, eles são contra Deus e contra todos os princípios estabelecidos neste livro que nós chamamos de Sagradas Escrituras. Pois bem, meus irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos mais um relato de guerra, então. E embora existam muitos relatos de guerra na Bíblia como um todo, este episódio que nós acabamos de ler é um episódio muitíssimo importante para nós. Sabe por quê? Porque esta é a primeira guerra, esta é a primeira batalha que nós vamos ter registrada em toda a Escritura. Então nós vamos ter muitas guerras, muitas batalhas na Bíblia. Mas qual é a primeira guerra, qual é a primeira batalha que nós encontramos nas Escrituras? É justamente aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Na verdade, não é uma guerra, são na verdade duas guerras. A primeira guerra é uma guerra de 4 reis mesopotâmicos contra 5 reis cananeus. E a segunda guerra, a segunda batalha é contra esses 4 reis mesopotâmicos contra Abraão e 318 homens valentes que vão com ele, certo? Mas para a gente entender essa segunda guerra, que essa que a gente se interessa, a gente tem que primeiro entender a primeira. E eu gostaria, portanto, irmãos, de nesta noite expor esse texto da Palavra de Deus. Esse texto da Palavra de Deus nos ensina tantas coisas importantes. E eu acredito que a coisa mais importante que esse texto nos ensina, e você tem que saber disso, é que o Deus da aliança peleja contra os seus inimigos. O Deus da aliança, ele peleja a favor do seu povo e protege o seu povo. Se você é filho de Deus, Deus vai lhe proteger, lhe guardar. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite, se Deus assim permitiu, porque afinal de contas, nós somos descendentes de Abraão, né? Não segundo o sangue, mas segundo a fé. Todos os que creem, estes são os filhos de Abraão, aquele a quem Deus havia prometido: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E é sobre isso que este episódio trata. Tá bom? Que Deus nos abençoe, para que nós possamos compreender aquilo que Moisés disse lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 3, quando Moisés cantou assim: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então, que Deus nos ajude para que a gente compreenda isso. Amém. Volte os olhos aí para o versículo 1. O versículo 1, bem como o versículo de número 2, ambos estes versículos, eles nos contam um contexto em que o episódio aqui aconteceu. Quando foi que aconteceram essas guerras, as primeiras guerras da Bíblia?
Veja como é que começa. Qual é a primeira frase que tem aí no versículo 1? Diz assim: sucedeu naquele tempo. O texto está dizendo aqui que estas guerras narradas em Gênesis 14 aconteceu em um tempo específico. Que tempo é este, meus irmãos? Meus irmãos, é o tempo relacionado ao versículo anterior. Qual é o versículo anterior, meus irmãos? É o texto de Gênesis 13, versículo 18. O que foi que aconteceu no versículo 18? A Bíblia diz que Abrão, o pai da fé, ele foi morar onde? Ele foi morar nos carvalhais de Manre. Muito bem. Então, de acordo com esse texto, todos estes episódios de guerras aqui narrados no capítulo de número 14, aconteceu quando Abrão ele foi morar, em tese de favor, em um lugar onde havia uma plantação de carvalhos, de um homem, de um heteu chamado Manre, certo? Deus havia prometido toda aquela terra para Abraão, mas Abrão ainda não havia se apossado daquela terra. Então ele encontrou uma pessoa aliada a ele, chamada aqui Manre, e esse homem permitiu que Abraão morasse ali. Como foi que isso tudo aconteceu? Lá em Gênesis, no capítulo 13, diz que depois que Abrão e Ló, eles subiram do Egito, depois de um período lá no Egito, eles voltaram do Egito muito ricos. Eles voltaram do Egito cheio de bens, cheio de animais, com muita gente trabalhando para eles. E a Bíblia nos conta que foi nesse contexto que a terra já não conseguia mais suportá-los. Começou até a haver briga entre os pastores de Abrão e de Ló. Ao passo que Abrão, de uma maneira muito generosa, chega para seu sobrinho Ló e diz o seguinte: escolha para onde você quer ir. Pode escolher a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí a Bíblia diz que nesse momento, em que Abrão foi muito generoso, Abrão não precisava dizer isso para Ló, porque a promessa de Deus era para Abrão, não para Ló, porque Abrão era tio de Ló, hierarquicamente Abrão estava acima de Ló. Mas foi nesse momento que Abrão ofereceu de forma tão generosa isso para Ló, que a Bíblia diz, portanto, que Ló, ele levantou os olhos. E ele viu, irmãos, ele viu uma terra, ele viu a Campina do Jordão. Era um lugar cheio de água, cheio de pasto. A Bíblia compara aquele lugar com o Jardim do Éden. Se existe um lugar, portanto, verdejante, era aquele lá, porque nada se compara ao Jardim do Éden, a não ser a Campina do Jordão. Foi para aquele lugar que Ló foi. Ló achou que aquilo era o melhor possível. Mas, irmãos, aquele lugar que Ló foi, era o lugar onde justamente haviam cidades malignas, pessoas cruéis, pessoas lascivas. Aquele era o lugar de duas cidades muito comuns a nós, muito conhecidas de nós, Sodoma e Gomorra. Ele foi para lá, mas Ló é crente, Ló não podia ter ido para lá, irmãos. Quem é que vai criar filhos como um lugar como Sodoma e Gomorra? O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 7, chama Ló de justo. Ló era justo. Como é que um justo, como é que um crente vai morar num lugar assim, irmãos? Mas foi isso que Ló fez. Ló olhou apenas por uma perspectiva. Qual foi a perspectiva, irmãos? A perspectiva financeira. Aquilo que iria dar mais prosperidade material para ele. A maioria dos crentes, irmãos, caem nesse mesmo pecado de Ló. Quando eles vão se mudar para um lugar, eles não oram. Quando eles vão se mudar para um determinado lugar, ou uma determinada cidade, eles não pedem a Deus orientação e não ficam necessariamente preocupados se ali será um lugar onde eles vão poder criar os filhos bem, se os filhos vão ter boa companhia, se lá vai ter mulher ou algum rapaz que possa casar com os seus filhos, se eles vão ter amizade, se lá vai ter uma igreja que possa servir a Deus, que ele possa cultuar ao Senhor. Ele não pensa nisso. Pensa em quê logo? Não, ali eu vou ganhar mais dinheiro. Essa é a primeira perspectiva.
E Ló pensou isso. Ló não pensou naquele povo terrível, naquele povo ímpio. E ele foi para lá, e é por isso que ele vai sofrer tanto, irmãos. Então preste atenção. Esse texto vai mostrar para mim e para você que Ló sofreu. E nós também vamos sofrer se somos crentes e nós nos associamos a pessoas ímpias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se case com um ímpio. Nunca faça sociedade com um ímpio. Nunca habite e more com ímpios. Você não vai ser abençoado. E Ló é um exemplo disso, de tantos outros que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Pois, muito bem, foi nesse contexto de Ló morando lá em Sodoma e Gomorra, que o texto da palavra de Deus diz que aconteceu uma guerra. Uma guerra envolvendo quem? O povo lá de Sodoma e Gomorra. Ok, meus irmãos? Entendido? Então vamos lá. Vamos ver o que é que o restante do versículo 1 diz. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Veja só, aqui nós temos a apresentação dos reis. Diz aqui o texto, irmãos, que estes reis, eles estão agrupados em duas coligações militares. Existem 4 reis mesopotâmicos e existem 5 reis cananeus. Essas duas coligações de reis vão lutar uns com os outros. E aí, antes de nós prosseguirmos, eu acredito que é importante nós ficarmos cientes, irmãos, de que esses reis não eram reis de países, não eram reis de nações, como hoje em dia a gente imagina. Naquela época não havia isso. Naquela época, os reis, eles governavam sobre cidades, aquilo que os historiadores chamam de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que tem tudo que um estado tem. Como, por exemplo, tem um exército, tem os seus oficiais, tem um rei, compreendeu? É dessa maneira que era no mundo antigo. Não havia um rei sobre muitas cidades, havia um rei que governava sobre uma única cidade. E esses reis, via de regra, eles faziam, portanto, coligações, eles faziam alianças, e essas alianças geralmente não eram apenas comerciais, eram militares também. Eles diziam assim: nós vamos se unir, se algum outro rei se voltar contra nós, nós vamos nos reunir, cada um de nós, contra aquele rei, e vamos lutar para nos proteger. Era basicamente isso que acontecia. E é isso que nós vemos aqui. É esse o cenário que nós encontramos aqui. Nós encontramos aqui esses reis formando uma confederação para que houvesse uma proteção mútua entre si. Tanto é que o versículo 3, veja só o versículo 3. Olha o que é que o versículo 3 diz. Diz que todos estes, quem estes aqui? Os 5 reis cananeus. Todos estes 5 reis cananeus se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. O Mar Salgado é o quê? Se você olhar no mapa, é o Mar Morto. É um lugar onde existe a maior concentração de sal de toda a terra. Lá, mesmo se você quiser se afundar, você não sei nadar, pastor. Você vai lá, você se joga lá e simplesmente você não afunda, porque tem muito sal ali. Hoje em dia a gente chama de Mar Morto, mas naquela época se chamava Mar Salgado. Mar Morto, porque hoje em dia, irmãos, não existe praticamente vida ali, porque é tanto sal. Se você já foi na praia e você bebeu alguma água salgada do mar, você nem imagina o tanto de sal que existia, portanto, e que há ainda hoje naquilo que a gente chama de Mar Morto, que antigamente era o Mar Salgado.
Então diz aqui o texto da palavra de Deus, que esses 5 reis cananeus, eles se reuniram ali. Por quê? Porque eles sabiam que esses reis da Mesopotâmia estavam vindo para invadir o território e guerrear contra eles. E o versículo 4 nos ajuda a entender a razão desta guerra. Por que que estava havendo essa invasão desses 4 reis mesopotâmicos a Canaã? Diz aí o versículo 4, leia comigo, por favor. Veja a explicação. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Está explicado aqui, irmãos. O texto aqui da palavra de Deus está dizendo o seguinte, que um dos reis mesopotâmicos, chamado Quedorlaomer, esse nome, ele é um nome muito comum para reis daquele período. Então, esse é um relato histórico mesmo. O texto da palavra de Deus está dizendo que um dos reis mesopotâmicos, chamado Quedorlaomer, ele 12 anos antes havia feito alguma campanha ali em Canaã e havia derrotado esses 5 reis cananeus. E em troca da sobrevivência, esses 5 reis cananeus se comprometeram a pagar impostos, a pagarem tributos para este rei mesopotâmico, chamado Quedorlaomer. O que foi que aconteceu depois de 12 anos? Eles deixaram de pagar imposto, deixaram de pagar os 25%, 27%. Né? E aí o que foi que aconteceu? Acharam aquilo um absurdo e tudo mais. E aí o texto da palavra de Deus diz que naquela ocasião, no 13º ano, quando não caiu na conta de Quedorlaomer aquele imposto, aí Quedorlaomer ficou chateado e veio lá da Mesopotâmia, viajou centenas e centenas de quilômetros até Canaã para castigar aqueles reis insubordinados, os reis cananeus, os 5 reis cananeus. Os reis cananeus sabiam que haveria uma represália, e aí eles se reuniram. Eles se reuniram ali, na região do Mar Morto, exatamente para se prepararem para aquela guerra. E aí os versículos 5 a 7 registram a maneira como esses reis mesopotâmicos chegaram em Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, esses versículos vão dizer que eles foram derrotando quem eles encontravam pelo caminho. Veja só, versículo 5 em diante, leia comigo. Ao 14º ano, né, lembra, eles pagaram 12, deixaram de pagar o 13º, e aí quando foi no 14º ano, que foi que eles fizeram? Os reis lá da Mesopotâmia, liderados por Quedorlaomer, eles foram para Canaã. Ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Irmãos, o que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que aqueles 4 reis mesopotâmicos que vieram lutar contra os 5 reis cananeus, eles foram e passaram pela terra de Canaã, e os povos que ele viu pela frente, eles foram derrotando. Eles foram matando a fio de espada. Olha, irmãos, esse povo, esses aqui que eles derrotaram nesses 3 versículos que nós lemos, do 5 a 7, não tinham nada a ver com a situação, irmãos. Eles não tinham nada a ver com esse conflito, mas pagaram o pato, como a gente diz. Por quê? Porque de alguma maneira estavam vivendo ali em Canaã. Então, eles acabaram sofrendo dano, mesmo eles não sendo culpados de toda aquela situação. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção só para um ponto. Qual é o ponto aqui? Que esses 4 reis da Mesopotâmia são muito poderosos. Por que eles são muito poderosos? Porque onde eles passam, eles vencem. Então eles são muito capazes militarmente, não é? Eles são preparados para a guerra.
E é isso que esses 3 versículos nos ensinam. Já os 2 versículos seguintes, o versículo 8 a 9, contam o que os 5 reis cananeus fizeram quando eles ficaram sabendo da chegada desses reis mesopotâmicos. Vamos ver aqui o que foi que eles fizeram. Leia comigo, verso 8 e 9. Leia. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra quem? Contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Irmãos, o texto aqui nos diz que quando os reis cananeus ficaram sabendo a respeito da chegada dos reis mesopotâmicos, eles fizeram 3 coisas. Em primeiro lugar, eles saíram de onde estavam acampados. Então, eles estavam acampados ali em algum lugar próximo ao Mar Morto. Essa foi a primeira coisa. Eles saíram do acampamento deles. Em segundo lugar, eles se posicionaram estrategicamente. É isso que diz aí o versículo 8. E, finalmente, ainda o versículo 8 e o versículo 9 diz que eles lutaram contra os reis mesopotâmicos. Eles lutaram, eles pelejaram, houve a batalha. E, finalmente, irmãos, note aí o que o versículo 9 destaca. A última frase do versículo 9. Olha o destaque do texto que o autor dá. O que é que diz aí o texto, irmãos? 4 reis contra 5. Eram 4 reis cananeus contra 5 reis mesopotâmicos. O autor aqui quer mostrar a superioridade dos reis cananeus sobre os mesopotâmicos. Os cananeus, eles eram em maior número do que os mesopotâmicos. Em tese, portanto, eles eram favoritos para serem vitoriosos. Em tese. Mas não foi isso que aconteceu. Veja o versículo 10. Olha o resultado da batalha. Olha o resultado, leia. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. O que é betume, irmãos? Os engenheiros aqui. O betume, irmãos, é o óleo de asfalto em estado cru. É um líquido preto. Você sabe, mel ele não é bem grosso, assim, é um líquido grosso. Pois é, imagina que é um mel, só que um mel mais grosso e visguento, certo? Pegajoso. Vocês entenderam, certo? É isso aí. Então, foi que aconteceu. O texto aqui está dizendo, irmãos, que aquele lugar era cheio de poços de betume. Aí continue. Versículo 10. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns, aqui eu acho que é alguns soldados, não é alguns reis, são alguns soldados, caíram neles. E os restantes, ou seja, restantes dos soldados, fugiram para um monte. O texto aqui nos conta, irmãos, que os cananeus foram derrotados. Eles foram derrotados e, para não morrerem, o que foi que eles fizeram? Eles bateram em retirada. Alguns deles, mesmo conhecendo aquela região, porque eles moravam ali, eles deviam conhecer muito bem aquela região. Eles acabaram tropeçando e caindo nas próprias armadilhas da natureza. E outros foram para os montes. Isso aqui quer dizer uma coisa, irmãos, na minha opinião, tá? O texto aqui não fala claramente isso, mas eu acho que dentro da sua providência, Deus está usando até a própria natureza para castigar aqueles cananeus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque lá em Gênesis 13, diz que o povo de Sodoma, o povo de Gomorra, era um povo muito mau. Era um povo muito mau, meus irmãos. Eles eram grandes pecadores, é isso que diz Gênesis 13. E Deus muitas vezes levanta nação contra outra nação para castigar uma nação.
E tinha um agravante ali. Qual era o agravante? Ló, ele era justo. Então Deus estava permitindo aquela batalha toda, para que Ló, ele aprendesse que aquele lugar não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Deus, ele queria que Ló se afastasse, portanto, daquele povo. E por intermédio daquele conflito todo, de alguma maneira, Ló percebesse que ali não era o melhor lugar para ele ficar. E ele, assim, pudesse ser livrado do convívio de todos aqueles povos maus. Não é? Então, o que o texto aqui nos está dizendo é que os cananeus sofreram uma grande derrota. Uma grande derrota. Ao passo que os reis mesopotâmicos saíram vitoriosos e com muitos espólios. Veja só, versículo 11. Veja o que é que diz sobre os reis mesopotâmicos. 4 reis, leia. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. O texto diz que eles tomaram 2 coisas dos moradores de Sodoma e Gomorra. Lembra que Ló mora lá em Sodoma, tá? Qual foi a primeira coisa que eles tomaram lá de Sodoma e de Gomorra? O que foi, meus irmãos? Diz aí que eles tomaram todos os bens. O que são os bens no mundo antigo? Quando alguém dissesse os bens, era o quê? Era gado, era ouro, prata, roupas. Isso eram bens. Essa é a primeira coisa que o texto diz que eles tomaram. E a segunda coisa, irmãos, que eles tomaram? Mantimento. Então, isso envolvia cereais, semente, trigo, fruta, todo tipo de alimento que você pudesse imaginar, eles roubaram. Isto era o espólio da guerra. No mundo antigo é o seguinte, quando você vencia um outro povo, o que você tinha de direito era o espólio. Tudo aquilo que era do outro povo, você poderia tomar para si. Você poderia, entre aspas, roubar. Aquele era o prêmio da sua vitória, a vitória daquela guerra. E embora o versículo 11 aqui também não fale muito a respeito disso, mas havia também uma outra coisa. Quem era derrotado geralmente era escravizado. Então, se levavam os homens para serem escravos e as mulheres para serem escravas sexuais ou concubinas. Isso era muito comum naquele período. E dentre as pessoas que foram levadas como escravas, a Bíblia cita aí no versículo 12, o sobrinho de Abrão, Ló. Veja só, versículo 12. Veja só o que os reis mesopotâmicos fizeram. Leia. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram, meus irmãos. O texto aqui está dizendo que capturaram Ló, tudo que Ló tinha. Lembra que Ló era muito rico. E Ló foi capturado, né? Ló tinha muita riqueza, tinha muitos homens. Irmãos, Ló, ele sofreu um grande contratempo. Eu acho que nesse período, talvez Ló, como justo, às vezes Deus, irmãos, ele nos dá a consciência, sabe, das coisas. Eu acho que Ló, nesse momento, ele chegou e talvez pensou assim, o texto não diz isso, mas eu acho que é possível que Ló tenha feito isso. É possível que Ló tenha pensado assim, meu Deus, que besteira que foi que eu fiz. Para que foi que eu vim parar aqui, meu Deus do céu? O que foi que eu vim fazer no meio dos ímpios, meu Deus do céu? O que foi? Meus irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Se você convive com ímpios, lembre-se que o seu destino vai ser um destino de dor, de sofrimento. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E muitas vezes é preciso a gente sentir na pele isso que a palavra de Deus tanto nos alerta, para que o nosso coração seja quebrantado. Porque o nosso coração é duro, a gente paga para ver. Mas a gente tem que sofrer muito, não é? Não precisa ser assim, mas muitas vezes é dessa maneira, não é? Muitas vezes dessa maneira. Muito bem, aí no versículo de número 13, nós vemos a misericórdia de Deus. Ló não merecia nada, viu?
Quando você peca, a culpa é sua. Quando você peca, você não merece nada da parte de Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso para com aqueles em quem Ele tem uma aliança. E é isso que nós temos aqui no versículo de número 13, que é a grande virada do texto. Veja que texto maravilhoso, versículo 13, leia. Porém, veio quem? Um homem qualquer, certo? Um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mãe, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Esse é o grande ponto de virada aqui da narrativa. O texto nos conta, irmãos, que Abrão estava vivendo normalmente lá nos carvalhais de Mãe, e de repente um fugitivo, note bem, o texto diz que foi um fugitivo, lá dos reis mesopotâmicos, veio até Abrão e contou para ele tudo aquilo que estava acontecendo com o sobrinho de Abrão, Ló. Então, eu gostaria, irmãos, que nós víssemos aqui a maneira como Abrão, ele reagiu a isso tudo. Abrão, irmãos, ele poderia ter esquecido do seu sobrinho Ló, deixado para lá, afinal de contas, ele não agiu de maneira adequada com o seu tio, mas mesmo assim, preste bem atenção, mesmo assim, Abrão, ele vai mostrar lealdade para com o seu sobrinho e vai em busca dele. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é a maneira como Abraão é identificado aqui, no início do versículo 13. Veja só, início do versículo 13. Porém, veio um que escapara e contou a Abrão. Quem é Abrão? O hebreu. Olha, essa é a primeira vez na Bíblia que alguém ele é identificado como hebreu, ou seja, como um dos descendentes de Éber, como um dos descendentes de Sem. Por que essa informação é importante para nós, irmãos? Essa informação é importante para nós pelo fato, irmãos, de que Deus ele fez uma aliança com Sem e com todos os descendentes de Sem, incluindo Éber, de quem virão os hebreus, os israelitas. Então, a Bíblia está querendo nos dizer aqui, meus irmãos, que isso tudo era muito importante, que aquele homem veio falar para Abrão, aquele homem que Deus tinha uma aliança. E essa informação é muito importante, porque aqui nós vamos ter muitos povos, tem povos aqui citados a rodo, mas Abraão, ele é de um povo cujo Deus está ativo. Os outros povos têm ídolos, os outros povos têm deuses que têm olhos, mas não veem, têm boca e não falam, têm mãos que não apalpam, pés que não andam, mas o Deus dos semitas, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é todo poderoso. E ele é um Deus de aliança, e ele fez uma aliança com Abraão, e disse assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora, irmãos, a partir daqui nós vamos ver o poder de Deus em ação. Na hora que Abrão soube a respeito daquilo tudo, ele tomou uma decisão. Quando ele soube que seu sobrinho Ló estava em perigo, ele tomou uma decisão. Veja o versículo 14, leia. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Aqui é uma grande surpresa no texto. Quando a gente pensa em Abrão, a gente pensa em um velhinho sossegado, né? Nessa época ele devia ter uns 85 anos de idade. Ele era um pastor de ovelhas, ele era um agricultor. A gente imagina um senhor de idade, tranquilo, pacato, um vovozinho. Pensa no bisavô, a gente pensa nele. Mas aqui, irmãos, o texto mostra uma outra faceta de Abrão que nós não conhecíamos. O texto mostra aqui que ele era um homem experimentado em batalhas, experimentado em guerras. O texto aqui conta, irmãos, que Abrão, ele levantou, dentre aqueles que moravam em sua casa, 318 homens. Olha como é que o texto diz. Eram 318 homens dos mais capazes, ou seja,
dos homens mais preparados para lutar, mais preparados para guerrear, e esses homens eram leais porque eles haviam nascido na casa de Abraão. Era gente que estava pronta para a briga, era gente que estava pronta para a luta, era gente que estava pronta para a guerra, não é? E foi com esses 318 homens que Abraão foi fazer a missão de resgate do seu sobrinho Ló, que era também da aliança de Abraão. Veja só, o que é que o texto diz aí? Diz aqui que eles foram, certo? Abraão, ele saiu lá da região de Hebrão, lá dos carvalhais de Manre, e o versículo 14 diz que ele os perseguiu até Dan. Olha, irmãos, Dan é a última cidade do extremo norte de Israel. De Hebron, imagina que Hebron está aqui, ó, certo? O Mar Morto está aqui, Hebron está aqui, e Dan está aqui em cima. Daqui para cá, de Hebron até Dan, são 240 quilômetros. Veja, Abraão pegou esses 318 homens e saiu correndo para encontrar esses homens no limite da terra prometida, na terra de Dan, certo? Na cidade de Dan, e foi até lá. Eles andaram muito, irmãos. Olha, 240 quilômetros, é quase como daqui em Parnaíba. É quantos quilômetros daqui para Parnaíba? Pronto, daqui para Piracuruca. E irmãos, a gente não sabe. Podia ter animal, eu acho até que tinha. Mas, independentemente se fosse no lâmbito do animal, é longe, não é? A gente não faz um passeio, a gente simplesmente não acorda de uma hora para outra e vai lá para Piracuruca, né? A gente não faz isso. Imagina naquela época, né? Agora, veja a habilidade dele. Veja a habilidade de Abraão quando encontrou o exército daqueles 4 reis mesopotâmicos. Veja, versículo 14. Olha a habilidade dele. Veja como ele é habilidoso. Leia. Verso 15. E repartidos contra ele de noite, quando ninguém estava vendo, quando eles estavam dormindo, os exércitos inimigos, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, irmãos. Então, os reis mesopotâmicos, aqueles reis que chegaram lá em Canaã e matavam quem via pela frente, que derrotaram aquela coligação de 5 reis cananeus. Olha, não deu nem para um chá para Abraão, certo? Abraão e 318 homens, era pouca gente, meu irmão, 318, saíram vitoriosos de um exército grandiosíssimo, de 4 grandes reis mesopotâmicos. Como é que a gente explica isso, meus irmãos? Como é que a gente explica um homem velho, de cerca de 85 anos de idade, com 318 homens, sendo vitorioso contra o exército de 4 grandes reis mesopotâmicos? Como é que a gente explica isso, irmãos? Irmãos, a explicação única que nós temos é o seguinte: não era pela força de Abraão e o poder de Abraão, era por causa do Deus de Abraão. O Deus de Abraão era poderoso. O Deus de Abraão, ele é poderoso. E aí ele havia prometido para Abraão que abençoaria os que abençoassem Abraão e amaldiçoaria os que amaldiçoassem Abraão. Qualquer um que fosse inimigo de Abraão seria inimigo de Deus. E aí ele vence esses reis mesopotâmicos, e diz aqui o texto da palavra de Deus, que ele os persegue até Obá. Olha, de Dan até Obá, que fica mais ao norte, é 95 quilômetros. Veja, ele foi de Hebron até Dan, 240, e de Dan até Obá, mais 95 quilômetros. Meus irmãos, pense num homem poderoso. Eu acredito, irmãos, que isso aí era a fé que Abraão tinha em Deus. Abraão tinha fé em Deus, fé que Deus lhe daria vitória, fé que Deus lhe protegeria de todo mal, fé que Deus daria derrota aos seus inimigos. E foi isso que aconteceu. Tanto é que no versículo 16, diz aí o texto que Abraão, ele traz de volta os bens expoliados e libertou muita gente. Olha só, versículo 16, leia. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló,
seu sobrinho, os bens dele, e ainda mulheres e o povo. Ele trouxe 5 coisas de volta lá para Canaã. Primeira coisa, trouxe os bens do pessoal lá de Sodoma, de Gomorra, de todas aquelas pessoas que foram derrotadas, os espólios daquela guerra, ele traz de volta para Canaã. Ele não precisava trazer isso, mas ele está fazendo isso, como se ele fosse rei de toda a terra de Canaã. Ele está fazendo isso. Segunda coisa que ele faz, ele traz também a Ló, seu sobrinho. Ele traz a Ló e a família de Ló. Terceira coisa, traz os bens de Ló. Quarta coisa, as mulheres. E quinta coisa, o povo, certo? Essas mulheres que seriam como escravas ou concubinas. E o povo lá é o restante dos homens, o povo de Sodoma e Gomorra, que seriam aprisionados pelos reis. Quem imaginaria, né, meus irmãos? Um pequeno exército de 318 homens saiu vitorioso contra aquele grande exército de 4 reis orientais, 4 reis mesopotâmicos. O ponto é o seguinte: o Deus que nós servimos é poderoso, e o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, e estava com Abraão. Eu gostaria de terminar minhas palavras, irmãos, nessa noite dizendo o seguinte: assim como Deus deu vitória a Abraão contra os reis mesopotâmicos, Deus vai dar vitória aos descendentes de Abraão, o povo de Israel, contra os reis cananeus. Você vai chegar lá no livro de Josué, o livro de Josué vai contar que o povo de Israel vai andar pela terra prometida e vai guerrear contra vários reis. E ao longo do livro de Josué, o que é que vai acontecer? Deus sempre vai dar vitória ao seu povo. Só tem uma única batalha em que o povo de Israel não sai vitorioso, que é quando o povo de Israel peca. Quando tem pecado não confessado no meio do povo de Israel. Porque as outras batalhas, os outros povos eram mais poderosos, eram mais numerosos, eram mais preparados, mas o povo de Israel foi vitorioso. Por quê? Porque o povo de Israel e nós também servimos a um Deus todo-poderoso. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Nós podemos ficar certos que o nosso Deus, Ele nos guarda e nos protege de todo mal. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores que infestam este mundo e que querem nos destruir. A nossa luta, irmãos, não é contra pessoas, mas é contra justamente as forças demoníacas que agem por trás dessas pessoas. O mundo está cheio de pessoas endemoniadas, cheia de pessoas que servem a Satanás. E o que nós temos que fazer com essas pessoas, meus irmãos, é lutar o bom combate, pregar o Evangelho, falar acerca de Jesus Cristo, a fim de que elas saiam do império das trevas e sejam transportados para o reino do Filho de Deus. E eu gostaria de falar a você nesta noite que porventura está aqui, de que lado você está? A humanidade, ela está dividida em 2 lados, não existe um terceiro lado. Ou você é um filho de Deus, ou você é um filho de Satanás. Ou você luta no exército da luz, ou você serve ao exército das trevas. A minha informação para você e o meu apelo para você nessa noite é que você, se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você faça hoje, imediatamente. Porque a Bíblia diz, o livro de Apocalipse diz que no último dia, o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará de uma maneira diferente desta primeira vez que Ele veio a este mundo. Desta primeira vez que Ele veio deste mundo, Ele se encarnou numa manjedoura. Ele nasceu numa pequena manjedoura. Ele se mostrou inofensivo. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele voltará como um guerreiro. Uma espada sairá da sua boca para ferir todos aqueles que não fazem parte do seu povo. Que Deus nos ajude, irmãos, para que todos nós possamos, hoje à noite, ter esse entendimento. Que todos nós possamos estar naquele último dia, como cantamos aqui em Apocalipse capítulo 15,
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela aliança que Tu fizeste com Abraão, que se estende até nós nos dias de hoje. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que, se porventura alguém nesta noite entrou aqui sem ser de Cristo e sem ter uma aliança contigo, que hoje, ó Deus, o Senhor quebrante o coração e o Senhor reescreva uma nova história para esta pessoa, e que ela possa, ó Deus, fazer parte do teu povo, o povo do Senhor. E quanto a nós, ó Deus, fortalece a nossa fé, diante das adversidades que nós passamos na vida. Que o Senhor, ó Deus, nos dê misericórdia quando falharmos. Tantas vezes somos como Ló, Deus, cobiçamos as coisas do mundo. Que o Senhor não nos permita nunca desviarmos dos teus caminhos, mas permita, ó Deus, sempre estarmos do teu lado, em companhia contigo. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.